1 Tessalonicenses 5:16. Vamos ler do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Amém? Então diz assim a palavra do nosso Deus: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar, querido, como um tema dessa noite, a gratidão atrai milagres. Amém? Diga isso para a pessoa que está do teu lado, diga assim: a gratidão atrai milagres. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, né, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo para nós: alegrem-se sempre. A alegria, ela tem muito a ver com gratidão, não é verdade? Porque normalmente pessoas que são gratas, elas sempre são alegres. Não é verdade? Pessoa que é ingrata é pessoa ranzinza, que murmura, vive com a cara amarrada, reclamando de tudo, né? Pergunta se está tudo bem. Para ela nunca está bem. Ela vive murmurando e reclamando. Então o Senhor, ele começa dizendo aqui na palavra de Deus para nós, né? Alegrem-se sempre. Ou seja, não importa a circunstância que você esteja vivendo, seja alegre. Aí ele diz assim: orem continuamente, ou orem sempre, orem sem cessar. E aí quando ele chega no 18, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Querido, às vezes algumas pessoas entendem errado esse texto quando diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. O Senhor não está falando para nós aqui que nós temos que agradecer a Deus às vezes por uma circunstância difícil. Por exemplo, você está doente, você não vai dizer para Deus: obrigado porque eu estou doente. Não é verdade? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo assim que mesmo em meio às circunstâncias, você tem que ter um coração grato. Então, se você está doente, por exemplo, o que é um coração grato diante de Deus? É aquele coração que chega na presença do Senhor e diz assim: Pai, eu estou doente, mas eu louvo e engrandeço ao Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que me cura. Então eu louvo e eu engrandeço ao Senhor, porque eu sei que essa doença não é maior do que o Deus que eu sirvo. Isso é ter um coração grato em toda e qualquer circunstância. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E a grande maioria das pessoas tem dificuldades de ser grato ao Senhor. A palavra de Deus nos fala, né, que a murmuração, a ingratidão, a reclamação, ela fecha a porta do milagre na nossa vida. Nós vemos isso lá em Êxodo, quando você vê que o povo saiu do Egito. Deus cercava aquele povo de bênçãos, mas eles sempre murmuravam. Deus dava o maná para eles, dava o pão que descia do céu, eles queriam carne. Tudo era motivo de reclamação, eles não conseguiam ver as bênçãos de Deus na vida deles. E assim muitas vezes nós, como povo de Deus, temos procedido. Muitas vezes nós somos ingratos a Deus por aquilo que nós não temos. Nós olhamos para aquilo que nós não temos, para aquilo que muitas vezes nós ainda não recebemos, e nós somos ingratos, murmuramos e reclamamos, mas nos esquecemos de ser grato por aquilo que nós temos. E Deus quer gerar isso no nosso coração. Como eu falei nessa noite, o tema dessa mensagem é: a gratidão, ela atrai milagres sobre a nossa vida. Então, se você quer ver o agir de Deus, se você quer ver o mover de Deus sobre a sua vida, você precisa aprender a ter um coração grato. Você precisa agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que toda e qualquer circunstância que possa se levantar contra a nossa vida.
Ele é maior. A nossa vida está nas mãos de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que opera maravilhas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que dá vista aos cegos, o Deus que faz paralíticos levantar. Esse é o Deus que nós servimos. Então, por isso que em meio a qualquer circunstância que venha sobre as nossas vidas, nós podemos sim olhar para o alto e agradecer, porque Deus cuida de nós. Amém? E eu quero que você abra um texto ainda lá no Salmo 100. Salmo 100, eu quero ler com você. Ele é bem curtinho, então eu quero ler todo ele com você. A partir do 1, Salmo 100, ele diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem cultos ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você tem um Deus que é sobre você, amém? Você pode agradecer a Ele, você pode ter um coração grato. E aí quando ele chega no 4, ele diz assim: entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam ao seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? O salmista está dizendo assim: cheguem na presença de Deus com cânticos de alegria, louvem, bendigam ao nome dEle, agradeçam ao Senhor. Quando nós fazemos isso, querido, nós abrimos a porta para que o milagre aconteça na nossa vida. Como eu falei, a murmuração fecha a porta do milagre, mas a gratidão abre a porta do milagre. E eu quero compartilhar, e você não precisa abrir, porque nós não temos tempo para abrir em todos esses textos, mas a palavra do Senhor, ela nos fala em Mateus, no capítulo 8, né? E a palavra de Deus diz assim, né? A gratidão, ela antecede o milagre. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós vemos claramente em Mateus 8 a cura de um leproso. Diz assim que o Senhor estava passando por aquela região e vem um leproso. E ele vem e ele se prostra aos pés de Jesus. E ele começa a adorar a Jesus. E ele diz assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ou seja, ele agradeceu antes de receber o milagre. Então diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: a gratidão, ela antecede o milagre. Então, porque aquele homem, aquele leproso, ele veio e ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele disse: Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei diante de quem eu estou. E eu sei que o Senhor tem poder para operar o milagre que eu preciso. E na mesma hora, a palavra de Deus diz que Jesus toca naquele leproso e ele é curado da sua lepra. Aí a palavra de Deus também nos fala em Marcos, no capítulo 7, a partir do 24, fala de uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher cananeia. Essa mulher estava com a sua filha terrivelmente doente, precisando de um milagre. E essa mulher chega até Jesus e ela se prostra e ela adora a Jesus. E Jesus ainda diz para ela assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela diz assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olha para aquela mulher e Jesus fica encantado com a fé no coração daquela mulher. E Jesus diz assim para ela: vai em paz, a tua filha está livre desse mal. Aí nós podemos citar muitos outros textos que antecedem o milagre. Nós vemos quando Paulo e Silas estão na prisão. Queridos, eles estavam presos, eles tinham apanhado, eles estavam tudo machucado, eles estavam presos por correntes. E a palavra do Senhor fala que enquanto eles estavam sendo jogados, quando eles foram jogados naquela cela,
A palavra de Deus fala que eles começam a adorar ao Senhor, a cantar louvores. Querido, eu não sei o que Paulo e Silas cantavam, mas eu imagino assim, que eles cantavam: Senhor, nós apanhamos, nós estamos aqui nessa prisão, mas nós sabemos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito, e nós estamos aqui, Senhor, faz de nós a tua vontade, realiza os teus planos através de nós, nós engrandecemos ao teu nome. E eles começam a adorar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que de repente vem algo sobre aquele lugar, e as correntes são quebradas, e há um terremoto ali, e eles são livres, e não somente eles, mas também todos aqueles que estavam presos com ele. Muitas vezes, querido, nós temos orado pela nossa casa, temos orado pela nossa família, e temos pedido do Senhor: Senhor, salva a nossa família. Eu quero dizer algo para você, querido. Quando você aprender a ter um coração grato, a sua família inteira vai ser ganha para Jesus. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não se convertem a Jesus Cristo, porque aqueles que se dizem crentes abrem a boca para murmurar, reclamar e só contam desgraça. Então, querido, sabe, as pessoas que estão ao teu redor, cante louvores, agradeça ao Senhor, conte as bênçãos, conte os milagres. E aí as pessoas que estão ao teu redor, elas vão dizer assim: eu quero esse Deus que você serve, eu quero esse Deus. Agora tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que são crentes, vivem carrancudas, azedas. Como é que é? Parece que tomaram um vidro de vinagre. Querido, alegrem-se sempre. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Cantem louvores, exaltem ao nome do Senhor, sejam alegres, sejam gratos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele está acima de toda e qualquer circunstância. E não importa qual seja o problema que você chegou aqui, Ele está aqui para resolver, amém? Ele é Deus, Ele é todo poderoso, não existe nada que Ele não possa fazer. O nosso Deus não está limitado a nada e a ninguém. Ele é Deus, Ele não depende de circunstância, Ele não depende de coisas humanas, Ele não depende de nada, porque Ele é Deus, e Ele faz. E quando Ele libera uma palavra, os montes trocam de lugar, porque Ele é Deus. Então tem circunstância, tem situação, querido, que você pode ficar com medo e começar a murmurar. Não, olhe para Jesus, olhe para as suas promessas, olhe para o Deus que você serve, creia, Ele está no controle de tudo. Amém? Então a gratidão antecede o milagre. Se você quer ver milagres sobre a tua vida, tenha um coração grato. Venha para a igreja, querido, e na hora do louvor, levante as suas mãos, cante alto, né? Adore ao Senhor. Se você sentir vontade de ficar de joelhos, fique, porque você está na presença do Deus vivo, né? E tem muito crente que quando vem para a igreja o louvor começa, às vezes ele está tão distraído olhando para o pé, ele está mexendo no celular, ele está desligado. Por quê? Porque ele não aprendeu a ter um coração grato. Eu sei, querido, que talvez você precise de um milagre sobre a tua vida, mas olhe para quantas coisas Deus já fez. E assim como Ele já fez tantas coisas, assim como Ele fez na vida da Marlene, que acabou de testemunhar aquilo, Ele vai fazer na sua. Amém? Glória a Jesus. E algo que eu quero falar mais sobre gratidão, querido. A gratidão traz a multiplicação. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: a gratidão traz a multiplicação. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em João no capítulo 6 que havia uma verdadeira multidão, 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças, e aquele povo estava faminto. E alguém disse para Jesus: como é que nós vamos fazer, Jesus? Não temos dinheiro para comprar comida para toda essa gente. Mas alguém chega para Jesus e diz assim: mas alguém aí tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus manda que se traga até ele.
E a palavra de Deus fala que Jesus, tomando aqueles pães, Ele deu graças ao Senhor. Ele deu graças ao Pai. E no momento que Jesus deu graças, a Bíblia fala que se multiplicou aqueles 5 pães em 2 peixinhos em comida para toda aquela gente. E ainda sobraram 12 cestos. Então às vezes você olha para aquilo que tem na sua mão e você diz: meu Deus, mas é tão pouquinho. Mas eu quero dizer algo para você: se você aprender a ser grato sobre esse pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Amém? E a palavra de Deus fala exatamente isso, né? Em Mateus 25, 21, diz assim, o Senhor dizendo assim: muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você aprender a ser fiel, se você aprender a ser grato ao Senhor, naquilo que muitas vezes a olhos humanos é pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Amém? E eu achei tão interessante, querido, porque essa palavra fiel, desse texto aqui no grego, tem muitas descrições sobre elas, lealdade, fidelidade, mas o que eu achei mais interessante dessa palavra fiel aqui, é que ela quer dizer assim, estar firme na fé, sem hesitar, ser digno de crédito. Então quando o Senhor fala assim, aquele que é fiel no pouco, ou seja, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que tem um coração grato, mesmo no pouco, Deus vai colocar você sobre muito. Amém? Deus quer colocar nós como povo de Deus sobre o muito, mas nós temos que aprender a ser grato. Às vezes você diz assim, ora e pede ao Senhor um emprego. Aí Deus te dá um emprego. Aí a pessoa recebe e diz assim, é só um salário mínimo, não dá para nada isso é um salário de fome. E começa a reclamar. Querido, pegue aquele salarinho que Deus colocou na sua mão, levante aos céus e seja grato, porque Deus vai te dar muito. Mas você precisa aprender a ser grato no pouco, porque a gratidão traz a multiplicação. Mais um texto que eu quero compartilhar com você é que a gratidão traz vida e expulsa a morte. Isso está lá em João, no capítulo 11. Quando Lázaro havia morrido, Jesus chega lá naquela aldeia e Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí Jesus fala assim, retirem a pedra. E aí a Marta fala assim, mas Senhor, já está cheirando mal, já faz 4 dias que morreu, Senhor. Aí Jesus diz para aquela mulher, ele diz assim, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? E o Senhor Jesus, nessa passagem, ele levanta os olhos aos céus e ele agradece. Aleluia! E ele diz assim, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu, porque o Senhor sempre me ouve. Aleluia! E após Jesus agradecer, porque ele agradeceu antes do Lázaro ressuscitar, porque a gratidão vem antes, ele já sabia o que Deus iria fazer. Deus já tinha falado, ele disse assim, eu agradeço porque o Senhor me ouviu, porque o Senhor sempre me ouve. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo dá uma ordem, e diz assim, Lázaro, vem para fora. Aleluia! E o Lázaro ressuscitou. Querido, eu não sei o que está acontecendo sobre a sua vida. Talvez muitas coisas morreram na sua vida, porque você não aprendeu a ser grato. Mas no momento que você aprender a ser grato, a Bíblia fala que Jesus levantando os olhos aos céus. Quando nós levantamos os olhos aos céus, nós podemos ser gratos. Muitas vezes quando nós olhamos às vezes uma circunstância difícil, muitas vezes a gente se entristece. Mas quando nós levantamos os olhos aos céus e nós entendemos quem o nosso Deus é, nós podemos ser gratos, porque Ele tem poder para trazer vida àquilo que já morreu. Então a gratidão traz vida, a gratidão gera vida. E eu quero dizer algo para você, querido, nessa noite, em nome de Jesus. Vocês conhecem para-raio?
Conhece, né? O para-raio, ele é algo colocado normalmente num lugar mais alto e ele puxa os raios. Eu quero dizer para nós, querido, em nome de Jesus, se nós formos um povo que aprendemos a ser gratos, se houver gratidão no nosso coração, nós seremos um para-bênção. Amém? Um para-milagre. Por quê? Porque a bênção virá sobre nós, virá sobre nós, virá sobre nós, virá sobre nós, virá sobre nós. E as pessoas vão olhar e dizer: da onde que esse irmão tem tanta bênção? Porque ele é grato ao Senhor. Porque na boca dele não há murmuração, não há reclamação, mas ele olha para o alto e ele engrandece ao nome do Senhor. Querido, quer milagre? Seja grato. Quer milagre? Quer trazer vida àquilo que já morreu? Levante os teus olhos aos céus e seja grato. Deus vai trazer vida àquilo que já morreu. Mas a murmuração gera morte. A murmuração, assim como a gratidão abre a porta para o milagre, a murmuração fecha a porta para o milagre. Pessoas que murmuram e reclamam, elas não veem o agir de Deus sobre a sua vida. Então nós precisamos ser gratos. E a Bíblia fala ainda sobre 10 leprosos, né, que foram curados. O Senhor diz para eles assim: vão lá. Eles vêm adorando Jesus. E Jesus diz: vão lá, se mostrem aos sacerdotes. E no momento que aqueles leprosos vão se mostrar aos sacerdotes, todos são curados. Mas a palavra de Deus diz que só um voltou para agradecer. E muitas vezes nós somos assim, nós temos dificuldades de agradecer, mas o Senhor se agrada de pessoas que são gratas. Então, querido, não ande no terreno da alma, não ande no terreno da ingratidão, não ande no terreno da murmuração, não ande no terreno da alma, porque a alma é ingrata. A nossa alma terrena, ela é propensa para o mal, ela nunca está satisfeita. E eu acho tão interessante, querido, que a palavra de Deus, falando sobre isso, né? No Salmo 103, o salmista, ele começa a conversar com a sua alma. Porque muitas vezes a nossa alma se abate. Muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes nós nos sentimos tristes. Mas o salmista, no Salmo 103, ele começa a conversar com a sua alma. E ele diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados e é Ele quem sara de todas as suas enfermidades. Então Ele está dizendo para a alma: ei alma, você não me domina. Quando o desânimo quer chegar, nós temos que fazer como o salmista, dizer: ei alma, bendiga ao Senhor. Ei alma, não te esqueça de todos os benefícios que você já recebeu. Não esqueça da salvação. Não esqueça de cada milagre. Não esqueça, não se esqueça. É o nosso Deus que é todo poderoso. O nosso Deus é o Deus que cura todas as enfermidades. O nosso Deus é o Deus que sara. O nosso Deus é o Deus que prospera. O nosso Deus é o Deus todo poderoso. E o salmista fala com a alma dele. E assim nós temos que ser, nós temos que colocar a nossa alma no lugar dela e dizer para ela: adore ao Senhor. No Salmo 43, o salmista também diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele está dizendo: alma, por que você está triste? Por que você está perturbada? Aí ele diz assim: alma, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: a gratidão atrai milagres. Agora diga assim para ela: você quer experimentar milagres? Seja grato. Diga assim: em todas as circunstâncias. Amém? Em nome de Jesus, quero convidar você, querido, a se colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, querido, mas uma coisa eu sei: se você tiver um coração grato,
se você cantar louvores ao Senhor, se você for alegre, se você pegar e falar para Salmona e dizer para ela: ei, você não me domina, eu não vou desanimar, eu não vou deixar de buscar Deus, eu não vou deixar de ir para a igreja. Ei, alma, você não me manda, eu tenho um Deus que é grande, portanto você não vai ficar abatida, você não vai murmurar, não, você vai agradecer, você vai bendizer, você vai falar bem de Deus, e assim será sobre a sua vida, e você vai se tornar um para-bênção. Em nome de Jesus, porque bênçãos virão sobre a sua vida, se você aprender a ser grato, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu não sei se o louvor tem algo preparado ali, mas eu quero que você comece a falar com Deus agora, querido. Como eu falei, eu não sei qual é a circunstância que você tem vivido, mas você vai falar agora: Senhor, eu sei que o Senhor é maior do que esse problema. Eu sei que eu estou aqui na presença do Deus vivo, o Deus poderoso, e é diante de Ti que eu apresento a minha causa agora. É diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus de milagre. E eu sei, meu Deus, que esse problema que eu estou passando não é nada para o Senhor. Não é nada para o Senhor. Para o Senhor um câncer não é nada. Para o Senhor um câncer e uma gripe é a mesma coisa, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então comece a falar, comece a dizer isso, comece a engrandecer o nome de Jesus. Comece a dizer: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. E nessa noite, Senhor, assim como aquele leproso que veio e se prostrou aos Teus pés e disse: eu sei que o Senhor tem poder para me purificar. Ah, Senhor, nessa noite eu também me lanço aos Teus pés. Eu Te adoro, eu Te digo: eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor tem poder para operar sobre a minha vida, em nome de Jesus.